Irmãos, esse primeiro versículo aqui, Paulo ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Geralmente, um líder, quando ele é direcionado por Deus, ele não vai agir nas formas humanas às vezes, vai agir de forma contrária ao que as pessoas que pensam com mente humana achariam que fosse o ideal. E às vezes é como ele fala aqui: não me tenha como louco. Ou seja, às vezes o líder ele é mal compreendido. Você já ouviu uma pessoa falar assim: olha, o pastor tem que fazer assim, assim, assim? É bem verdade que existe alguns, e existe todo mundo, é falho, e assim o pastor também é. Às vezes ele vai errar, vai, mas muitas vezes ele está acertando. Mas muita gente acha que ele está errando. Por quê? Porque por muitas vezes o ser humano não é capaz de compreender o direcionamento que vem de Deus. Porque para o mundo as coisas do céu parecem loucura. E às vezes o líder ele vai ter que ter posicionamentos, vai ter que ter algumas estratégias que para a mente humana vai ser inviáveis. Mas o que nós precisamos compreender, que o reino de Deus não pode ser de forma nenhuma regido por regras, regido por estratégias humanas. O reino de Deus deve ser conduzido, a igreja deve ser conduzido pelo direcionamento daquele que é dono dela, que é Jesus Cristo. Através do Espírito Santo vai conduzindo aqueles que estão chamados para conduzir a noiva de Cristo. E ele vai dizer que ele tem que ter esse zelo pelo rebanho. Ele ilustra aqui que ele tem um cuidado, porque a igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, e ele cuida para que essa noiva seja entregue apenas ao seu noivo legítimo. Porque o diabo ele quer o quê? Ele quer desrespeitar a noiva, ele quer tirar todos os adornos da noiva, ele quer violentar a noiva. Como que isso acontece? Por meio de coisas que ele começa a infiltrar e colocar dentro da igreja, começa a tirar pessoas dentro da igreja, destruir a igreja, colocar divisões na igreja, colocar coisas que não vêm de Deus, e a noiva começa a servir a outras coisas, ou ao dinheiro, ou a coisas que são malignas, e nisso a igreja, que é a noiva, é violentada. Então o que ele está falando aqui? Olha, eu tenho um compromisso de entregar esta igreja, que é noiva de Cristo, apenas a Cristo. Eu não posso aceitar que o diabo entre na igreja como líder, como pastor desta igreja. É isso que ele está dizendo para os coríntios, para que o diabo entre aqui e venha cirandar e fazer o que quer. É isso justamente que ele está dizendo. O papel do pastor é manter pura a igreja, que é noiva de Cristo. Glória a Deus. Esse é o papel para que nós fomos chamados. E se nós errarmos nessa missão, o diabo ele não perde tempo. O pastor ele deve ter cuidado, vigiar e estar sempre em alerta. Por quê? Porque o diabo ele quer sempre lançar algo para destruir a igreja, para fazer com que a igreja venha parar, para fazer com que a igreja venha se corromper. E é tão interessante que às vezes o pastor ele precisa lutar com unhas e dentes contra esses lobos que o diabo envia, que são os falsos mestres. E ele vai dizer aqui no versículo 3 e 4: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo, porque vocês suportam com alegria um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam
um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Satanás ainda continua usando a mesma estratégia que ele usou no jardim. Ele sempre quer chegar aqui na igreja e sorrateiramente começar a colocar doutrinas. Por isso que a palavra vai dizer, tem doutrinas que são doutrinas de demônios. Ou seja, o diabo chega na igreja por uma teologia distorcida, às vezes através de palavra, através de louvores. A gente tem que vigiar. Por quê? Quando a gente vai observar a parábola do joio e do trigo, o que a palavra de Deus nos diz? Que os lavradores dormiram, descuidaram, e veio o maligno e semeou o joio na seara. Os pastores são os agricultores que tomam conta da seara do Senhor. E quando nós não vigiamos, o diabo, quando a gente começa a dormir, não prestar atenção, o diabo começa a trazer coisas para dentro da igreja, para que os joios venham brotar aqui. Porque esta palavra, esse evangelho que transforma, esse evangelho que dá vida, esse evangelho que às vezes ele é duro, mas aí ele quer trazer um evangelho que seja light, um evangelho que não confronta, um evangelho que possa. Hoje a gente está assim, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus vai te dar vitória, Deus tem muita coisa para entregar para você, Deus tem algo para fazer na sua vida. Se hoje você ganha 1.000, amanhã Deus vai depositar na sua conta 2.000, Deus vai multiplicar o que você tem. E é isso que às vezes o diabo quer fazer, porque não é questão de ser errado, é questão de foco da igreja. Porque enquanto essas doutrinas são implantadas dentro da igreja, não está se ensinando conduta cristã, não está ensinando ao cristão como morrer para suas paixões, não está ensinando as pessoas como ser uma nova criatura, porque tem que ser nova criatura. Mas como? Como que uma nova criatura se porta? Como que uma nova criatura ela se posiciona diante dos problemas da vida? Como que uma nova criatura se comporta fora da igreja? Ou seja, sobra tempo na igreja para falar das coisas deste mundo, sobra tempo na igreja para falar das coisas que aqui ficarão, que a traça vai correr, aquilo que nós não vamos levar daqui, e falta tempo para falar de conduta cristã, para falar daquilo que leva para o céu. Então, por isso, os joios vão brotando. Por isso que nascem pessoas dentro da igreja que poderiam se tornar cristãs genuínas. Mas por que elas se tornam joio? Porque não tem palavra de confronto, porque não tem palavra que ensina, porque não tem disposição de estar na igreja, nos cultos de ensino, na escola dominical. E sabe o que está acontecendo hoje? Se as pessoas não vêm no culto de ensino, os pastores tiram. A gente tem que vigiar. Se não está vindo na escola dominical, a gente tira a escola dominical, sendo que na verdade a gente tem que sempre estar cobrando: irmãos, vocês precisam estar aqui, não é pelo pastor. Você não vem na igreja, irmão, não é porque o pastor está pedindo, não é porque o pastor não quer ter pouca gente na igreja, não. Você tem que vir na igreja, nós temos que vir ao culto para adorar a Deus, para receber renovo, para receber a palavra de Deus. Mas eu posso ler a palavra de Deus na minha casa sem renovar. Eu desafio o cristão que passa tempo de meditação na palavra, que não anseia por estar na igreja em comunhão com os santos, adorando a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ser atentos. O diabo ele sempre tem um fruto proibido para dizer que não tem importância.
Sempre. Porque as pessoas elas se enganam em pensar que o diabo às vezes ele vai se manifestar apenas com doutrinas que são totalmente contrárias e avessas ao Evangelho. Mas ele se esquece que lá no deserto, quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra, mas de forma distorcida. Tem coisa que está aqui, tem coisas às vezes que pessoas trazem para a igreja que são do diabo. Tem cara de evangelho, mas está distorcido. O evangelho, quando ele é distorcido, ele mata. Existe aí, por exemplo, uma hipergraça que está sendo ministrada por muita gente. Deus só quer seu coração, né? Nada que você fizer vai mudar o fato. Então se você está salvo uma vez, salvo para sempre, você não precisa mais buscar arrependimento, você não precisa mais estar aos pés de Cristo, você não precisa mais viver uma vida de renúncia, porque você já se sente salvo, então você está salvo e está tudo certo. Não está tudo certo. Se você não nega a si mesmo, se você não vive uma vida cristã genuína, infelizmente, você não está salvo. E você não está salvo para sempre. Paulo ele vai dizer, olha, que a nossa salvação é um processo. Se nós não permanecermos, nós não vamos chegar ao final da nossa corrida, que a vida cristã é como uma corrida. Se você não permanecer, você não vai herdar o prêmio. Qual que é o prêmio que ele fala? É o prêmio da salvação. Só recebe o prêmio aquele atleta que vai chegar ali no pódio, que vai romper a faixa, né, de chegada. E é isso que muitos cristãos não entendem. Todo evangelho que quer deixar o evangelho mais light, o evangelho mais inclusivo, ele vem para o inferno. Porque se não tem confronto, não tem arrependimento, não tem como uma pessoa se arrepender sem confronto. Por isso que nós vemos hoje pouco confronto e nada de arrependimento, quase. Por quê? Porque se não está tendo confronto, como vai ter arrependimento? Se não está tendo confronto, como que as pessoas vão se arrepender? Como que as pessoas vão mudar de vida? Porque o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Como o Espírito Santo vai convencer do pecado se não prega o pecado? Como que ele vai convencer da justiça se não prega a justiça? Como ele vai convencer do juízo se nós não pregamos o juízo? Esse é o grande problema. Um evangelho que você apresenta o amor, mas não apresenta antes desse amor uma justiça, que para que esse amor chegasse até nós, Cristo teve que morrer, teve um preço. É de graça, mas não foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço. Jesus inocente teve que descer aqui, teve que morrer. Não foi assim tão barato como se pensa. E ele vai dizer uma coisa interessante, que tem um espírito e um evangelho distorcido. Qual que é esse espírito? O espírito do anticristo, que é implantado nas igrejas por Satanás. A gente tem que tomar cuidado. São espíritos, são demônios que começam a distorcer o evangelho, a chegar ao ponto de pastores conhecidos, que já foram referências, falar que a Bíblia precisa ser inclusiva e por isso ela precisa ser atualizada. Estamos vivendo isso. E se a gente não vigiar, hoje a gente se assusta com isso, amanhã a gente está aceitando. Nós precisamos combater
falsas doutrinas, assim como Paulo combateu. E não só o pastor da igreja. Deus chamou cada cristão para ser testemunhas do Evangelho. Se eu sou testemunho do Evangelho, eu defendo o verdadeiro Evangelho e condeno o falso. Mas o grande problema hoje é que a igreja não quer ler a Bíblia. Porque se a igreja, de forma geral, lesse a Bíblia, ela ia amar o verdadeiro Evangelho e ela ia expurgar. Ela expurgaria e rejeitaria todo Evangelho que não viesse da palavra. Versículos 5, 6 e 7. Eu não acho que tenham menos valor do que estes tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos todas as provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algo como isso? Quando ele vai falar desses super apóstolos, ou seja, todas as pessoas que o diabo se levanta como falso profeta, ele chega com mania de grandeza. Ele chega aqui, ele quer mudar tudo, ele quer desconstruir tudo aquilo que você aprendeu. Não, você aprendeu errado. Está tudo errado. Tudo que vem querendo desconstruir aquilo que te plantou no Evangelho, não vem de Deus. E sabe aquelas pessoas que se apresentam, todo falso profeta, ele se apresenta como se ele tivesse algo de particular com Deus acima de todas as pessoas. Porque quando Deus me fala, porque Deus me revela, o que Deus me revela, ele não revela para ninguém. O que Deus me revela, revela só para mim. Ou os falsos profetas também, os falsos apóstolos, eles querem ter a sua palavra, revelações que eles dizem receber, em pé de igualdade com as Escrituras. Por isso que tem igrejas que nós reconhecemos como seita, que eles têm um código de conduta, eles têm revelações que eles equiparam com a Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que vem do homem que não está na palavra de Deus pode ser seguido como instrução, desde que não seja reprovado por essa palavra. Mas nada pode estar de pé de igualdade com essa palavra. Essa palavra deve estar na prateleira de cima, e tudo isso deve estar abaixo da palavra de Deus. E outra coisa, o que significa a palavra apóstolo? É um mensageiro, um enviado de Jesus Cristo. Você acredita que alguns teólogos que apóstolo só poderia ter existido na época em que Jesus morreu? Por quê? Porque, segundo eles, apóstolo é aquele que conheceu a Cristo, ou que andou com Cristo. E Paulo, ele só foi aceito como apóstolo porque ele viu a Jesus que apareceu para ele. E ele viu Jesus face a face, quando ele caiu no caminho de Damasco. Ele não enxergou, mas ele esteve presente com Cristo. E uma coisa que nós precisamos entender: não há apóstolo hoje. Hoje há pessoas que são enviadas de Deus para propagar o Evangelho. Agora, aqueles apóstolos, além de propagar o Evangelho, eles foram testemunhas oculares do Evangelho. Eles presenciaram o surgimento do Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, ou eles esteve envolvidos de alguma forma com o acontecimento em si. Então, eles são testemunhas daquele Evangelho. Eles não falam daquilo que falaram a eles, eles falam daquilo que eles viveram em uma experiência particular com o Evangelho. Por isso eles têm toda a autoridade de escrever as suas cartas. Por isso que este livro ele foi selado. E
sendo selado, nada mais cabe aqui. A revelação já está completa. Eu não tenho que aceitar nada que esteja fora daqui. Tudo que vier para complementar essa palavra, para trazer à luz essa palavra, glória a Deus, nós recebemos. Vem de Deus. Agora, tudo aquilo que contraria essa palavra, não vem de Deus, nós devemos rejeitar. Paulo não cobrou nada para anunciar o Evangelho. É tão interessante que geralmente essas pessoas, quando assim fazem, elas querem se beneficiar do Evangelho. Elas querem ganhar ou dinheiro, ou tem aqueles que não se importam com dinheiro, mas querem posição para massagear o seu ego. Porque nem todo mundo quer dinheiro, não. Nem todos os falsos mestres querem dinheiro. Alguns querem fazer do Evangelho uma moeda para se enriquecer. Agora, tem outros que eles só querem a posição. Por isso que muitos na igreja, que o diabo levanta no meio da igreja falsos mestres, falsos profetas, ele quer o quê? O aplauso que o profeta recebe, mas ele não quer pagar o preço, estar aos pés de Cristo, que um verdadeiro profeta paga. Por isso que ele se dispõe, porque ele não quer pagar o preço, não tem como. Todo profeta verdadeiro, todo ministro verdadeiro, ele tem algo que chama atenção: humildade. Todo aquele que Deus chama, todo aquele que Deus prepara, primeiro ele leva essa pessoa a viver um tempo onde essa pessoa vai viver humilhação, essa pessoa vai viver rejeição, essa pessoa vai viver muita coisa para que ela venha reconhecer que ela não é nada, que ela não é ninguém, para que Deus possa desenvolver a humildade nela. Agora, se eu vejo alguém cheio de eu, cheio de orgulho, irmão, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa é um falso profeta. A forma mais fácil de você reconhecer se uma pessoa é de Deus ou não, olha no orgulho. Porque uma pessoa cheia de Deus, ela é cheia de humildade. Uma pessoa cheia do falso espírito, que vem do diabo, que é o espírito dos falsos profetas, que eles atuam através de influências demoníacas, eles são totalmente orgulhosos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que ele dizia? Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O mesmo que Jesus falou na cruz: perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Quando você tem problema com o profeta verdadeiro, sabe o que ele vai dizer? Senhor, perdoa ele não sabe o que ele está fazendo. Não impute sobre ele o pecado dele, mas faça com que ele se torne conhecedor dessa injustiça que ele está fazendo. O falso profeta: você mexeu comigo, mexeu com Deus. Deus vai te moer porque você mexeu comigo. Quem mexe comigo, mexe com Deus. Toma cuidado comigo. Ou seja, o falso profeta, ele tem em si um orgulho. Ele gosta de massagear o seu ego. Então, uma das coisas mais fáceis. Outra coisa, o falso profeta fala mais de si do que de Deus. Tudo o que ele fala não glorifica a Deus, glorifica a si mesmo. Se ele contar algo, ele vai contar não para glorificar o nome de Deus, vai contar para glorificar a si próprio. Versículo 8 e 9: enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Pois, irmãos, quem vierem da Macedônia, os irmãos que vieram da Macedônia me trouxe tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro, isso é, eu nunca exigi de vocês que me ajudem. Sabe o que Paulo estava falando? Geralmente, as pessoas têm uma disposição de ajudar pessoas que
Você fala que é de Deus, mas que ela nunca viu, mas começa a falar no nome de Deus e profetizar no nome de Deus, ela começa a ajudar. Mas às vezes o verdadeiro profeta, a verdadeira pessoa que Deus usa, essas pessoas não ajudam. Sabe o que Paulo estava falando? Não é que ele roubou a ajuda da Macedônia, dos irmãos da Macedônia. Não. O que ele está falando é o seguinte: olha, quando eu estou aqui trabalhando por vocês, ensinando o Evangelho a vocês, e pregando o Evangelho a vocês, e formando Cristo em vocês, quem está me sustentando não são vocês, são os irmãos lá da Macedônia. Ou seja, eu deveria estar cuidando deles, porque eles estão cuidando de mim, mas eu estou aqui cuidando de vocês. Ou seja, sendo isso correto, seria cuidar deles enquanto eles estão cuidando de mim. É isso que Paulo está querendo dizer. E todo verdadeiro profeta chamado por Deus, ele tem uma preocupação com o bem-estar da igreja. Ele procura não ser pesado à igreja. Ele preocupa muito mais com o bom andamento da noiva e da igreja do que seu próprio bem. Ou seja, ele coloca o bem-estar da noiva acima do seu próprio bem-estar. Versículo 10, 11 e 12. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Porque estou dizendo isso, será que é porque não amo vocês? Deus sabe que amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Ou seja, o que está dizendo? Eles estão falando que fazem um trabalho igual ao nosso, mas olha a conduta deles, olha a forma que eles agem. Eles estão querendo se dar bem através da igreja. Eles estão querendo se enriquecer através da igreja. Eles estão querendo, tomar para si algo que a igreja pode oferecer. E eles estão enganando vocês para saquearem vocês. Agora eu não. O meu orgulho não é do que vocês podem me oferecer, mas o que eu posso oferecer a vocês, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. Ele se orgulha disso. Todo obreiro é digno do seu salário. Isso é a palavra de Deus, é claro em dizer. Mas o problema é fazer desse recurso, fazer por causa do recurso. Qual é a motivação que desperta o verdadeiro servo de Deus? É o amor pela causa, é o amor pelo Evangelho, é a vontade de alcançar novas vidas, é a vontade de ser um instrumento de transformação, de ser instrumento de Deus na vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A motivação dos falsos obreiros, dos falsos mestres, é a si próprio, ou de uma certa forma estar em evidência, ou lucrar, ter alguma vantagem pessoal. Isso é o que move o falso profeta. Enquanto o verdadeiro servo de Deus é movido pelo crescimento do reino de Deus. Versículo 13 e versículo 14. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Tem muita gente sendo enganada por aí. Deixa eu te falar, o diabo sabe da sua vida, ele sabe do seu passado. Geralmente, uma coisa que o diabo faz para que ele ganhe credibilidade e venha se infiltrar na igreja é fazer sinais. Ele tem poder para fazer fogo cair do céu. O diabo fala em língua estranha, irmãos. Fala.
Eu já presenciei pessoas endemoniadas, e aqui nessa igreja já aconteceu, falando em línguas estranhas. O diabo, ele profetiza, ele só não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o que já aconteceu na sua vida, ele sabe de tudo. O diabo, ele pode curar uma enfermidade que ele mesmo colocou. Pode. Ou você está lembrado que tem rituais no espiritismo que curam pessoas? E está aí a prova. O diabo, ele pode fazer sinais e maravilhas, pode. Tudo isso para se consolidar um engano dentro da igreja. Nós devemos ser vigilantes e pedir a Deus discernimento para não sermos enganados por falsos mestres. Não se iluda com os sinais. Temos que tomar cuidado. Tem gente que, mas ele curou, mas você viu, ele falou da vida do fulano, e do jeito que ele falou, ele acertou tudo. Tem gente que é muito inocente e está sendo enganado por Satanás. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Alguns Deus vai expor. Nós temos que pedir a Deus para expor para a igreja tudo aquilo que não é dele dentro dela. Senhor, que o Senhor venha expor tudo aquilo que não vem de ti aqui dentro. Às vezes o diabo quer nos enganar, e ele chega com muita gente, para muita gente oferecendo um evangelho sem cruz, e muitas pessoas estão sendo falsos mestres de forma enganosa. Ou você acha que todo falso profeta, ele sabe que ele é um falso profeta? Não, mas ele está sendo conduzido por Satanás. Não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, de consagração, ou não renuncia os prazeres da carne, mas está lá profetizando, está lá pregando, está lá curando. Ou seja, porque o diabo, ele acha bom, na verdade, a pessoa está do jeito que lhe abraça, do jeito que lhe agrada. Agora, só Deus que usa vaso limpo, o diabo usa vaso sujo, e é isso que nós precisamos compreender. Ou seja, não é porque está tendo sinal, está tendo maravilha que vem de Deus. Olha para a árvore que você vai saber, olhe para o fruto que você vai saber qual árvore é. Ou seja, olha a conduta dessas pessoas, conviva com essas pessoas e prova do fruto delas, e nisso nós vamos conhecer aqueles que são e aqueles que não são de Deus. Amém?